Olá, sejam bem-vindos à nossa cabine esportiva. Estamos começando aí mais um programa e a série de programas especiais, né? E hoje a gente tem a alegria de receber aqui nos nossos estúdios da TV Libertas, do Cabine Esportiva, Mário Lúcio Duarte Costa, nosso querido Aranha. Aranha, seja bem-vindo ao programa. É muito bom tê-lo conosco aqui hoje. Bom, o prazer é meu estar aqui. Obrigado pelo convite. Até porque eu tenho certeza que é muito importante a minha presença aqui para o esporte de Pouso Alegre, para o futebol, né? Porque pela condição da nossa cidade, pelas coisas que aconteceram na nossa cidade dentro do futebol, no esporte, é sempre importante valorizar, né? Tá certo, Aranha. A gente fica muito feliz mesmo com a sua presença aqui no nosso programa. E a gente começa falando aí dessa temporada de 2013, né, que vai se encerrando. Uma temporada muito boa para você, né? O Santos aí, você acabou chegando aí ao status de titular, né, do Santos com a saída do Rafael. E como que foi para você, né, esse ano de 2013 aí com a camisa do Santos? Bom, foi um ano diferente, né, atípico. Apesar de ter conseguido a condição de titular agora no Santos, eu já tinha feito bastante jogos no Santos já, né? E participei das conquistas todas mas agora com esse rótulo de titular, as pessoas começam a te olhar com outros olhos, né? Às vezes você desenvolve o mesmo trabalho, mas quando você não tem a condição de chefe ou de titular, as pessoas acham que você faz menos. E às vezes você acaba fazendo mais para poder ser valorizado, né? Mas esse rótulo de titular acabou me ajudando bastante esse ano, no momento difícil que era de mudança que o Santos teve, e acabou no final aí dando tudo certo. Bom, Aranha, você como titular do Santos, né, a gente teve a oportunidade várias vezes de passar aqui os gols do Campeonato Brasileiro, principalmente os jogos do Santos, e sempre a gente procurava mostrar, além dos gols dos jogos também, as suas defesas que foram muito importantes em vários jogos do Santos, né? Eu gostaria de saber de você também a respeito dessa emoção. De repente, você vai para titular e, hora que a equipe precisa, você está lá para fazer o seu melhor, né? Então, porque eu estava indo para o 3º ano, hoje eu estou completando 3 anos no Santos, né? Sempre jogando nas oportunidades que tinha e, de repente, com a condição de titular agora, eu tinha que confirmar aquilo que eu já vinha mostrado como reserva, né? Porque você jogar, às vezes, de vez em quando, pode ser bom, mas pode ser muito ruim. Porque se você faz uma partida ruim, você não tem a próxima para se recuperar. Então, você tendo uma sequência grande, você pode mostrar o seu trabalho e mostrar que você tem condição mesmo. Não foi só aquele jogo que você foi bem. E essa oportunidade me deu a grande chance de mostrar para o torcedor santista e para algumas pessoas agora que não me conheciam também o meu trabalho. Aranha, você disse que o ano aí de 2013 foi atípico, né? O Santos viveu um ano bem diferente, né? Porque o Santos tinha o Neymar e esse ano aí acabou perdendo o Neymar. Como que foi para vocês, jogadores do Santos, perder o Neymar, que era, né, o grande nome aí, até mesmo do futebol brasileiro, um dos maiores aí nomes do futebol mundial? Como que foi para vocês essa saída do Neymar? Bom, o Neymar é um jogador que faz falta à seleção brasileira. Então ele faria muita falta a qualquer clube, né? E o Santos, além de perder o Neymar, perdeu vários outros jogadores também, nível de seleção brasileira, experientes, e promoveu uma garotada aí, uma quantidade boa de meninos, né? A gente até brincava lá que não era os meninos que tinham subido profissional, é o profissional que tinha descido para a base, de tanto garoto que tinha, mas garotos de qualidade. Então isso leva um tempo para se encaixar, para poder formar, para eles pegarem experiência de jogo, para se acostumarem com esse ambiente profissional. Mas aí acabou que durante o campeonato a gente foi se fortalecendo e fizemos um bom final de campeonato. Bom, o Carlos citou aí o Neymar, mas esse ano também o Santos acabou perdendo o treinador, né? E mesmo assim, sem o treinador também, continuou esse trabalho, como você falou, garotos da base subiram e tudo mais, e o Santos acabou o Campeonato Brasileiro aí, não naquela posição que vocês gostariam de estar, mas acabou dignamente o campeonato. Você acha que esses garotos agora, para o ano que vem, essa questão da chegada do novo treinador também, Oswaldo de Oliveira, você acha que a tendência é essa, manter os garotos? Está chegando reforços também aí na equipe? Como é que é essa expectativa aí de vocês, jogadores, para essa temporada 2014? Bom, por mais que você planeje, né, defina as metas e tenha um planejamento em mente, o mais importante, o que define tudo, são as vitórias. Se o time está vencendo com garoto, é a melhor forma.
Se está vencendo com jogadores experientes, vai ser assim. Então, se o Santos começa com um time de garoto e começa vencendo e tem uma sequência boa, está tendo um desempenho bom com o garoto, vai ser feito daquela maneira. Agora, a gente terminou o campeonato da maneira que a gente não queria, a gente queria uma classificação para a Libertadores e não conseguimos, né? Então começa a se falar em contratações, em reforços, e aí deve ter trazido alguns desses reforços. E agora, se vai continuar sendo assim, dessa maneira, só os resultados vão dizer. A gente está vendo aí algumas imagens, né, dessa temporada. Das imagens aí a gente viu ali defesas contra o São Paulo, aí jogo no Maracanã, né? Parece o jogo no Maracanã mesmo contra o Fluminense. Quais desses jogos que você fez na temporada aí que você destacaria como a sua melhor atuação aí durante o ano? Bom, é meio complicado, mas eu acho que contra o Inter, lá no Sul, que era um jogo que a gente entrou bastante pressionado por resultado, a gente ainda não tinha escapado totalmente de zona de rebaixamento, né? E você colocar o Santos, você está com o Santos, com a grandeza do Santos na zona de rebaixamento, é uma pressão imensa. É muito difícil trabalhar assim. Então a gente tinha uma sequência de jogos, que a gente fez 3 jogos praticamente em uma semana. Então a gente jogava contra o Inter lá no Sul, e depois saía de lá no outro dia para jogar contra o Flamengo, se eu não me engano, no Rio. Então 2 derrotas ali colocaria a gente na zona de rebaixamento. E a gente venceu o Inter muito forte lá em casa, apesar de jogar em Novo Hamburgo. A gente venceu o Inter fora, e aí depois a gente não venceu o Flamengo. Então aquela vitória do Inter foi muito importante. E acho que foi uma das melhores atuações minhas. E essa questão do Santos também, né, ser aí o melhor paulista na classificação do brasileiro, é muito importante também essa posição, né, Aranha? Para a gente foi importante pelo ano que o Santos teve, né? De muitas mudanças, de muitos acontecimentos. Então, quando você pega um clube com várias mudanças, com vários acontecimentos dessa maneira como foi o Santos, da saída de Neymar, do Muricy, dos outros jogadores, diretoria, com essa pressão toda que teve, você conseguir manter ali um bom desempenho e terminar o campeonato bem colocado, isso pra gente já foi uma vitória. Aranha, esse ano muito se falou aí a questão do bom senso futebol clube, né? Principalmente agora no final da temporada aí, no final do Campeonato Brasileiro, muitos protestos aí dos jogadores dentro de campo. Qual que é a sua posição em relação a essa questão do bom senso? Bom, eu sou totalmente favorável, não só ao bom senso, né? Acho que o bom senso tinha que ser geral, né? Mas alguém tinha que tomar a frente e iniciar um trabalho dessa maneira. Por quê? Porque a gente tem que brigar pelo que a gente entende que é bom para a posição, para a condição nossa, né? Então, a gente sabe que tendo uma sequência muito grande de jogos, meio de semana e final de semana, meio de semana e final de semana, o rendimento vai cair. Até porque você se machuca num jogo, às vezes é uma lesão leve, às vezes uma pancada, uma dor que você fica, que uma semana você recupera. Mas se tem um jogo 2 dias depois, ainda tem a viagem para fazer, complica. Eu bati a costela num jogo contra o Goiás e era coisa para 2 semanas melhorar. Só que eu já estava jogando numa sequência grande, treinando e viajando, que todo dia eu estava batendo e foi piorando. E aí eu estava jogando à base de remédio, de injeção. E aí contra o Inter mesmo eu já não ia jogar. Joguei contra o Inter, que eu disse que acho que foi a melhor atuação minha. Viajei para o Rio. Aí eu saí do hospital, era 2 horas da manhã. Fui fazer um exame para ver se tinha condição de jogo. E aí, em cima da hora, no aquecimento, eu fiz o aquecimento. E aí decidi que ia jogar, acabei jogando. Então, mais nesse sentido. Porque se o jogador se lesiona, se ele não consegue render o que ele poderia estar rendendo, estando bem fisicamente, é prejudicial ao clube também. E ao torcedor que vai lá para ver o jogador. Não é só. Então a gente não briga só pela gente. E o salário em dia, muita gente fala, mas ganha bem, pode atrasar. Não, a gente não recebe o salário para ganhar os jogos, para ganhar os campeonatos. A gente recebe o salário para treinar e para jogar. Ninguém faz contrato de vitória. Então o que acontece? Da mesma maneira que todo mundo tem o seu trabalho e o seu mérito, a gente também tem o nosso. A gente está exposto, a gente está sendo julgado, avaliado todos os dias, todos os jogos. Às vezes um jogo que você faz, você vai ruim, que você entrega uma final de campeonato, você fica desempregado, não consegue trabalhar mais. E a gente tem um prazo de validade. Diferente de outros segmentos, que tem a vida toda para se recuperar, para trabalhar, a gente não. Então a gente tem que estar sempre bem no hoje. Né?
Agora, essa questão do bom senso é importante, que nunca houve no futebol brasileiro, né? Um movimento desses. Começou a democracia corintiana com Sócrates na década de 80, mas esse movimento é um movimento inédito no futebol. E parece que a CBF agora está olhando melhor aí para esse movimento e já está acatando, falando que algumas decisões. Mas você acha que para o início do ano, início de temporada, aí, vocês já poderão ter isso garantido a partir de 2015, já logo no início? Porque o Paulo André, esses dias, numa entrevista, ele falou até de uma possível greve dos jogadores aí, se não forem cumpridas, aceitas aí essas propostas do bom senso. Você acha que esse ano, no início da temporada, vocês poderão ter a certeza, já que 2015 as coisas vão melhorar um pouquinho? Eu espero que sim, a gente espera que sim. Como tem a parte da arbitragem, que se tivesse mais fortalecida, mais junto, brigando pelos seus direitos, pelas suas condições, né, não aconteceria muita coisa que acontece hoje na arbitragem, tantas reclamações, tantas exigências. Ninguém sabe quanto um árbitro ganha, como que ele viaja, onde ele fica. A maioria dos árbitros, eles têm um outro trabalho, eles não vivem do futebol. Né? Eles estão ali mais por paixão do que remuneração. E aí a gente quer cobrar dele como se ele ganhasse milhões e vivesse em função daquilo, estudando e vivendo em função daquilo. E não é bem assim. Então o que acontece? O bom senso é mais ou menos nesse sentido. Porque não é só o jogador do Santos, o jogador de time grande, o cara famoso que tem um bom salário. Tem vários outros atletas também, que às vezes passam fome, passam necessidade, passam um monte de situação desnecessária. Por quê? Porque não tem ninguém para olhar por eles. Olhar como? Se o clube não tem condição de disputar, não tem condição de oferecer uma estrutura para receber, ele não deve receber. Vai tirar o menino do lar dele, da cidade dele, porque ele tem um sonho, para fazer o menino, sei lá o quê, um marginal, se envolver com coisas erradas que tem em todo lugar, e aonde falta estrutura, falta dinheiro, falta alimentação digna, entra outro tipo de coisa, ele vai buscar outra fonte de renda. Então a gente se preocupa no geral. Aranha, um fato também que chamou a atenção nossa aqui da imprensa, também dos torcedores, certamente vocês jogadores, foi a questão da violência nos estádios, né, que a gente viu bastante. Infelizmente, né, a gente viu aí nesse fim de temporada, principalmente na última rodada aí, naquela partida entre Atlético Paranaense e Vasco. Para vocês, jogadores, como que é? Né, o Santos não teve, a torcida do Santos não se envolveu em confusão esse ano, mas para você, assim, e também os demais jogadores, como que é estar dentro de campo e saber que lá fora, né, as torcidas aí estão se degradando, né, estão deixando o esporte de lado para partir para a parte da violência. Como que é para vocês? É triste, por quê? Porque cada vez que acontece isso, mais pessoas compram um jogo pela TV e deixam de ir ao estádio. Né? E era uma coisa que já estava voltando a acontecer novamente, das famílias terem prazer de ir ao estádio ver o jogo, com essas arenas novas, com esses estádios novos que estão sendo construídos. Isso chamou muito torcedor, porque está acolhendo bem. E o nosso povo sabe que quando uma coisa é bem construída, feita com qualidade, o povo preserva, respeita. Né? Quando faz meia boca, de qualquer jeito, não, assim tá bom para eles, o povo estraga mesmo, quebra mesmo. Isso é fato. Agora, tanto que até nessas arenas, quando teve briga, você não via o pessoal depredando para brigar. Porque respeita, porque sabe que ali é bom. Agora, a questão da briga é uma coisa antiga. Isso é antigo no futebol nosso. Enquanto não tiver um movimento que se reunir e organizar a situação, vai continuar assim. É o caso nosso do bom senso. Enquanto não se reuniram e montaram uma força para brigar pelas coisas, não ia mudar. Ia continuar do mesmo jeito o futebol. Os árbitros é assim e a torcida também. Quem sabe, talvez, se os outros torcedores que não vão para brigar, que não vão lá para vandalizar, para fazer esse tipo de coisa, se unissem e tivesse uma força para poder tomar uma posição diante disso, mudava. Bom, essa questão a gente falou durante o ano aí também, essa questão das brigas, né? E sempre a gente frisou aqui que essa punição imposta no Brasil, eu acho que é ineficiente. Por quê? Se pune as equipes aí com perda de mando de campo, com
valores aí com multas, mas deixa, no caso de punir até o próprio torcedor. E sempre a gente falou no programa aqui essa questão da Inglaterra, né? Ninguém jamais iria imaginar a respeito dos hooligans aí, que ia chegar a um ponto final, o pessoal ia respeitar realmente nos jogos. Hoje lá a gente tem arenas belíssimas aí e o pessoal respeita. Então no Brasil, eu acho que a partir do momento que partir uma punição para o torcedor realmente, que faça com que ele deixe de comparecer aos estádios, realmente aqueles que torcem, né? Porque tem uns que vão em busca de briga mesmo. Mas eu acho que seria mais uma solução melhor do que essa de punir a equipe, porque a equipe, de repente, não está nem... um exemplo, no Santos, há um torcedor lá de outra equipe, lá, vamos citar a Portuguesa Santista, um exemplo assim, vai lá, briga, o Santos vai ser punido? Não é por aí também não, né? É complicado porque muitas vezes é até premeditado esse tipo de situação. Só que aí o que acontece? Os próprios torcedores do clube, aqueles que estão lá realmente para torcer, estavam vigiando. Então, quando acontece uma coisa com organizada, porque a torcida organizada, ela também tem participação política, ela tem também participação na parte de paixão, né, que é apaixonada pelo clube, então às vezes faz loucuras, mas tem muita parte política também. E onde envolve a política é complicado, porque às vezes tem uma parte que é a favor de uma diretoria, outra parte que é a favor de outra diretoria, e às vezes uma garrafa de água no campo decide tudo. Decide o rumo que o time vai tomar no campeonato, consequentemente as eleições do clube. Então a gente tem que saber separar isso. Agora, o maior prejudicado mesmo são aqueles que gostam de futebol, que querem levar os seus filhos para assistir o futebol. Porque a gente jogou 3 jogos muito longe de Santos, muito longe de São Paulo, onde que é a maior torcida que o Santos tem. Bom, a gente vai para um rápido intervalo agora aqui no programa e na sequência a gente volta conversando aqui com a Aranha e falando também aí do Aranha como Pouso Alegrense, como ídolo aqui em Pouso Alegre e também as alegrias do Aranha em ver aí ex-equipes esse ano brilhando e brilhando muito nos campeonatos. A gente volta já já. Eu acredito no trabalho. Eu acredito no trabalho. Aqui em Pouso Alegre, a Prefeitura trabalhou e o desenvolvimento chegou. O Instituto Federal Sul de Minas está recebendo mais de 10 milhões de reais. Serão 12 novas salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório para 200 pessoas, ginásio e muito mais. E a reitoria do IF Sul de Minas também terá em breve sua sede definitiva. Prefeitura de Pouso Alegre. Desenvolvimento é a gente que faz. A Container Veículos enlouqueceu neste final de ano e preparou uma oferta imperdível para você. Virá o ano de carro novo. Comprando na Container você ganhará o IPVA 2014 e as 6 primeiras parcelas com 50% de desconto pelo Banco Itaú. Procure já a Container Veículos e não perca essa oportunidade. IPVA pago e 50% nas primeiras parcelas pelo Banco Itaú é só na Container Veículos. Venha já! Existem coisas que são muito boas, mas elas ficam melhores quando estão perto. Nova unidade de atendimento Pouso Alegre. Uma Unimed exclusiva pertinho de você. Na unidade de atendimento de Pouso Alegre você realiza compra de planos, autorizações, segunda via de cartão, desbloqueio digital. Faça-nos uma visita. Avenida Prefeito Olavo Gomes, 2800, bairro Santa Rita, próximo ao novo Fórum. Telefone 3449-1948. unimedsulmineira.com.br. Você sabe por que a Uniodonto é a maior rede de atendimento odontológico do Brasil? Porque durante 38 anos, ela não parou de valorizar os seus clientes. Hoje, a Uniodonto oferece planos odontológicos mais completos do mercado e conta com os melhores dentistas que atendem mais de 2 milhões de pessoas em todo o país. Pronto! Agora você também sabe por que escolher a Uniodonto. Conheça os planos da Uniodonto. Já estamos de volta com o programa Cabine Esportiva, agradecendo a você que está aí sempre com a gente, assistindo, a você de Pouso Alegre, você que acompanha também pela internet no www.tvlibertas.tv.br. É muito bom tê-los conosco. E seguindo aqui a nossa entrevista com o goleiro do Santos, Aranha, né? Aranha, nesse ano a gente teve aí momentos especiais. Tivemos a Ponte Preta,
ex-clube que você defendeu aí, não muito bem no Campeonato Brasileiro, mas indo à final de um campeonato internacional, que foi a Copa Sul-Americana. E tivemos o Atlético Mineiro também, ganhando a Libertadores da América e também partindo aí para o Mundial de Clubes. Não conseguiu realizar aí o sonho dos torcedores, mas também fez bonito, mostrou realmente que é uma equipe aí muito boa, uma equipe que merece essa torcida maravilhosa que tem. Como é que foi para você ver esses momentos especiais da Ponte e também do Atlético Mineiro? Bom, foram equipes que marcaram muita presença, que estão forte ainda na minha memória, né? Fui feliz nessas duas equipes e fico contente de ver o sucesso delas, de ver que estão crescendo cada vez mais, estão melhorando, né? Eu acho que se fosse equipes mal estruturadas, que agissem de má fé, que fosse ruim de trabalhar, não teria essa torcida toda que eu tenho. Mas como eu sei que são profissionais bacanas e honestos, eu fico satisfeito de ver a evolução deles. Em relação à Ponte Preta, né, que teve aí o rebaixamento no Brasileiro, mas essa decisão aí da Sul-Americana, a gente viu o Elias, né, que é aqui de Santa Rita do Sapucaí, sendo um dos destaques desse time da Ponte Preta. E o Elias, aí você tem uma certa amizade com ele. Como que foi ver, né, o Elias, né, o santarritense, que o pessoal lá de Santa Rita nos acompanha aqui, como que foi ver um santarritense aí também, você que brilhou com a camisa da Ponte, também ver outro, praticamente conterrâneo aí, né, Santa Rita do Sapucaí, tá aqui do nosso lado, brilhando agora com a camisa da Ponte. Eu fiquei feliz, até porque a gente costuma dizer que santo de casa não faz milagre, né? Então, às vezes o reconhecimento demora a chegar. E o Elias já jogou em várias equipes grandes aí, já fez um trabalho bacana no futebol brasileiro, mas ainda não tinha desenvolvido, talvez, na minha opinião, um trabalho que desse para ele a projeção aqui na nossa região do Brasil, porque acontecia muito isso comigo. O Brasil todo reconhecia o trabalho, via, enxergava, mas aqui dentro era mais difícil, né? E com esse trabalho que ele desenvolveu agora na Ponte Preta, chegando nessa final de Campeonato Sul-Americano, eu acho que pôde fortalecer o nome dele aqui na região, que é bom para ele e é bom principalmente para a região. Mas eu costumo dizer que a minha vitória não é só minha, ela é da região, porque vence o Aranha, vence o Elias, vence o Lê, né? Vence o Bruninho, que está fora também. O que acontece? As pessoas começam a olhar para a nossa região, as pessoas do esporte, com mais carinho, com mais atenção, né? Começam a vir buscar valores aqui, porque tem muita gente boa de bola aqui que merece uma oportunidade também. Mas se você está fora do cenário, eles não vêm buscar. Então, quanto mais jogadores aparecerem, brilharem, conquistarem títulos, estarem em um lugar importante, para a nossa região vai ser muito bom para o crescimento do futebol, principalmente. Você falou em reconhecimento. Hoje em dia, Pouso Alegre, hoje, até para você, eu lembro numa oportunidade que você esteve na Rádio Clube, a gente comentava a respeito disso, né? Naquela época de Ponte, você poderia andar na rua tranquilo, sossegado, o pessoal não reconhecia. Hoje já ficou difícil, né, Aranha? Mesmo em Pouso Alegre, na sua cidade natal, andando pelas ruas, se você tiver um compromisso aí, tem que chegar em determinado local rápido, já não consegue mais devido a esse grande número de fãs aí. Para você, como é que é ser o ídolo agora da cidade de Pouso Alegre, Aranha? Bom, no mínimo estranho. Por quê? Porque eu fui criado aqui, as pessoas estão acostumadas a me verem aqui, né? Então não tem aquela distância toda do torcedor, né? E como o processo meu foi um processo lento, demorado, eu não aconteci no futebol do dia para a noite. Eu joguei 4ª divisão, 5ª divisão, aí fui para Ponte Preta, aí tive uma passagem no Atlético. Então eu fui crescendo dentro da minha carreira, eu fui crescendo aos poucos, as pessoas foram acompanhando esse crescimento. Então é mais tranquilo do que de repente chega alguém famoso de fora, que não tem nada a ver com o contexto aqui da nossa região, aparece aqui. Dá até a impressão que ele é mais artista do que o outro, que ele é mais famoso do que o outro. Pelo fato de eu estar sempre aqui na cidade, o pessoal está sempre me vendo, eu frequento os mesmos lugares, tenho as mesmas amizades. A gente está sempre fazendo amizade nova, mas no geral é as mesmas amizades. Então o pessoal está acostumado a me ver aqui, então eu ainda ando tranquilo aqui, coisa que eu não faço em outras cidades, mas aqui eu consigo andar tranquilo. Lógico que tem que ter um pouco de tempo, porque às vezes o torcedor, o fã do futebol quer conversar,
quer perguntar, quer saber, tem curiosidade, a gente tem que dar atenção também. Tá certo, Aranha. Em relação, você disse que em Pouso Alegre, aqui na nossa região, tem muitos atletas bons de bola aí que às vezes não despontaram ainda, né, pro futebol, mas que tem um futuro promissor pela frente. Você que hoje defende o Santos, como você disse, passou aí pelo Atlético Mineiro, pela Ponte Preta também, quais as dicas que você daria para esses jogadores, né, que sonham em um dia também a chegar, a alcançar o mesmo status que você alcançou, que é defender um dos maiores times do futebol brasileiro? Bom, a gente costuma dizer que ninguém tropeça em pedra grande. Então são nos mínimos detalhes que as coisas às vezes são resolvidas, né? Então muitas vezes os meninos que têm muita condição, o garoto tem muita condição de jogar, mas ele só quer jogar. Ele não quer treinar, ele não quer correr, ele não quer fazer o trabalho técnico, ele não quer fazer o trabalho físico, não quer fazer um monte de outras coisas que lá, para eles, no futebol profissional, é muito importante. Porque hoje o tempo é muito curto, as coisas acontecem muito rápidas. Então, quando o garoto chega lá, às vezes o treinador até reconhece o futebol, o talento dele, mas vai perder muito tempo para poder ensinar a fazer os fundamentos, para poder colocar ele em condições de poder fazer a parte física. Porque fala, o físico a gente pega, não é assim. Não é tão fácil assim. Você pode fazer aqui, mas chega lá, se você não tiver uma base feita aqui, você não vai acompanhar os que já estão lá. Então, quando a gente chega para fazer um teste, tem que ser superior àqueles que estão lá. Senão não é vantagem nenhuma para o clube ficar com o garoto. A não ser que o treinador veja que ele tem condição de alcançar os outros, aí sim. Então a gente tem que se preparar muito bem aqui, né? Tecnicamente, ouvir os treinadores. Porque se ele está nesse cargo, normalmente é porque ele tem uma competência e tem uma experiência a mais para poder passar. Então é saber respeitar o colega e a decisão do treinador. É aquela questão também, às vezes o garoto vai participar aí de uma avaliação técnica, né? O garoto quer saber de fazer gol, né? E nem sempre gol é o mais importante, tem todos os quesitos aí avaliados, né? De repente o garoto pega a bola ali, o tradicional fominha, né? Dribla 5, 6, vai lá e faz o gol, e não é aprovado exatamente por isso, né? Porque não tem aquela disciplina de realmente estar ali para mostrar o que sabe fazer, né? E nem sempre é melhor fazer o gol, e sim, às vezes, ajudar o companheiro ali, né? Tem um fato curioso que aconteceu. Levaram um DVD de um jogador para um treinador até famoso no futebol brasileiro. E ele queria um zagueiro. Ele queria contratar um zagueiro. E levaram o DVD do zagueiro para ele. E começou o DVD, o zagueiro, 5 gols de cabeça, gols de falta. E aí ele virou e falou, pedi um zagueiro, não pedi um centroavante. Então, às vezes, a gente tem a mania aqui de achar que quem joga na frente é o que tem a oportunidade. No futebol tem várias outras posições. Todo mundo tem seu espaço. Só que você precisa ter o dom, você precisa levar jeito e precisa estar bem preparado. Teve um preparador físico que falou isso para mim quando joguei na Ponte Preta B, em Sumaré. Era a 5ª divisão. Eu falei, ele falou assim, você é muito bom, cara, você vai chegar. Eu falei, mas eu não tenho sorte. Ele falou, sabe o que é sorte pra gente no futebol? É encontro de preparação com oportunidade. Se você tiver oportunidade, mas não tiver preparado, não vai acontecer. Se você tiver preparado, mas não tiver oportunidade também, não vai adiantar nada. Agora, quando você tem oportunidade, você está preparado, aí você pode dizer que você tem sorte, porque as coisas vão começar a caminhar. Carlos? Pode ficar à vontade, tá? Bom, eu gostaria, a gente está chegando no final do programa, eu gostaria que você falasse para a gente um momento especial para você nesse ano aí de 2013, Aranha. O momento mais especial que você teve nesse ano. Bom, hoje, para mim, é estar aqui, com toda a sinceridade. Sabe por quê? Porque eu nunca tive na TV Libertas. Eu nunca fui tão valorizado na região como eu estou sendo hoje, né? E como eu fui criado aqui, tenho vários amigos que jogavam muito, muito mesmo, e não tiveram a oportunidade que eu tive, não conseguiram chegar. Eu fico feliz disso estar acontecendo comigo, com o Elias. Por quê? E com o Lê também. Por quê? Porque isso fortalece a nossa religião. Então, aonde eu vou com os meus amigos das antigas, todo mundo sente falta do quê? Do campeonato forte que tinha em Pouso Alegre, de ter um time na cidade disputando um campeonato profissional. Tudo isso, até porque eu não vou jogar para sempre. Daqui a pouco eu estou voltando para Pouso Alegre, eu vou morar aqui. E eu gosto de futebol. Então, eu quero ver jogos, eu quero ir no estádio. Aqui a gente tem um belo de um estádio grande, que poderia estar recebendo agora jogos de campeonato brasileiro. O Santos poderia estar vindo jogar aqui, que eu tenho essa condição hoje de estar articulando isso,
mas a cidade e o estádio tinha que oferecer a condição. O Santos poderia estar vindo realizar jogos do Campeonato Brasileiro, como a gente foi em Prudente, como a gente foi em São José do Rio Preto, né? Então, por que eu estou feliz e um momento bom é agora? Porque, para mim, é um momento de firmação aqui, do esporte de Pouso Alegre. Por que eu vim aqui? Quem é que trabalha na assessoria comigo e o pessoal do Santos, do clube, sabe a dificuldade que é de eu ir em algum programa de televisão. Eu vou quando é muito amigo meu, o apresentador, ou com um convite muito especial, eu vou, mas não gosto. E eu vim hoje por quê? Porque eu valorizo muito o trabalho que vocês estão fazendo aqui. Porque a gente que é daqui de Pouso Alegre, que é do esporte, do futebol, a gente sabe o quanto é difícil mexer com futebol aqui em Pouso Alegre. Às vezes a gente fica com uma certa vaidade, que tem um grupo aqui, outro grupo ali, são 3, 4 grupinhos, que um está fazendo, 3 não deixa crescer. Sabe? E eu acho que a gente tinha que ser mais fechado, menos grupo, porém mais unido, né, para poder fortalecer o esporte na nossa região. Isso que você falou é muito importante, o Aranha, porque me vem à cabeça uma ilustração, né? Tá nós 3 aqui. De repente eu quero crescer, mas eu não quero que vocês 2 cresçam. Então eu vou botar minha mão segurando o Carlos, segurando. Só que eu esqueço de uma coisa: eu segurando vocês, eu não vou também. Então o pessoal tinha que pensar exatamente nisso, Carlos. É isso aí, Tony. Fico muito feliz aí pelas palavras do Aranha, né? Foi um momento especial para a gente também, um programa muito especial, porque a gente está aqui desde maio, né, na TV Libertas, e desde maio a gente sonhava aí em estar recebendo você aqui no nosso programa, porque, sem dúvida alguma, você é o ídolo aí, não só, né, dos jovens atletas de Pouso Alegre, mas também ídolo nosso aqui, né, porque a gente sabe que você lutou bastante para chegar onde chegou, né? E isso acaba incentivando a gente também. Por mais que a gente esteja do outro lado, né? A gente não esteja dentro do campo, mas fora dele, também é uma forma de incentivo pela luta, também pela garra e pela humildade de sempre que você teve. Até, o Aranha, antes das considerações finais, eu sempre brincava com o Carlos, né? A gente teve aqui o Leia, a gente teve o Bruno Marinho, a gente teve o Cristiano Feliz, e sempre com o Carlos. Agora só falta o Aranha. E hoje a gente realizou esse sonho de tê-lo aqui no programa. Agora, para finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aí de Ano Novo para os amigos aqui de Pouso Alegre, para os seus amigos, para a sua família. Fique à vontade. Bom, quero começar essa mensagem, então, não sou muito bom com as palavras assim, né, mas lembrando de um fato que aconteceu comigo. Tem um primo meu que chama Fred, de Campinas. Uma vez a gente aqui em Pouso Alegre, sentado na frente da casa da minha avó, ele falou assim, ó, um dia eu vou cantar rap e você vai jogar futebol, e vai jogar na Ponte Preta. Tinha 13, 14 anos. E passou o tempo, me esqueci disso daí, e um dia lá em Campinas ele chegou com um CD e me deu. E aí ele lembrou e falou, não te falei que eu ia cantar rap e você ia jogar futebol? E na Ponte Preta? Aí eu lembrei, e aí eu olhei o CD, o nome do CD era assim, Nunca Deixe de Sonhar. Né? Então eu guardo isso pra minha vida. E por que eu estou dizendo isso agora? Porque eu espero que pro ano que vem, para esse ano que está vindo, que as pessoas não deixem de sonhar. Não deixem de acreditar naquilo que ela deseja de melhor. Sabe? Porque tudo começa com um sonho. Você sonha e aí você corre atrás daquilo que é necessário para realizar o seu sonho. E é o que eu espero, o que eu digo para os meus amigos, não deixarem de sonhar e correr atrás dos seus objetivos. Aranha, muito obrigado mais uma vez, sucesso para você aí, porque você merece, pela pessoa que você é, pelo ser humano que você é. Então, que tudo de bom possa acontecer com você nesse ano de 2014. Muito obrigado aí pela sua presença aqui no programa. Eu que agradeço o convite e outras oportunidades, espero voltar aqui também. Carlos, obrigado, um abraço. Um abraço. Feliz Ano Novo. Feliz Ano Novo para todos os amigos do esporte. E 2014 aí repleto de alegrias, né? E a gente vai estar aqui com muitas notícias. Esperamos que notícias boas aí para o esporte de Pouso Alegre. Um abraço a todos, você continua com a programação da TV Libertas e um feliz 2014 cheio de realizações. E ó, você ouviu a dica aí, sonhe bastante, porque só se realiza sonhos quem tem sonhos realmente aí, quem sonha e sonha muito. Um abraço a todos e um feliz 2014.